Enxergando a Verdade Bíblica, canal voltado para compreender a verdade da Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Olá, paz seja contigo. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus. Hoje o tema será a natureza do Mashiach. Jesus o Cristo, nosso Salvador, único mediador, Filho de Deus e não Deus Filho. Parte 3. Adoração somente a Deus. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Lucas capítulo 4, versículo 8. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: aliás, não faças tal. Sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adoram a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Glória que tinha contigo. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 5. Essa passagem é totalmente contrária à doutrina platônica da Trindade. Veja, com aquela glória que tinha contigo mesmo, e não, que eu tinha contigo. Ou seja, glória exclusiva de Deus. Glória que tu, Deus, tinha contigo mesmo antes que o mundo existisse. É óbvio que se Jesus já tivesse a glória, ele não iria orar ao Pai pedindo para ser glorificado. Seria uma aberração. Tentação do diabo. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Lucas capítulo 4, versículo 13. Nota: o diabo não perderia tempo tentando o próprio Deus, muito menos oferecendo comida e reinos na terra. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Essa passagem é uma das mais importantes para refutar a Trindade, considerando que no contexto do capítulo, Jesus deixa claro que ele e o Pai são um em propósito. Para que não restem dúvidas, mais para frente os próprios discípulos foram incluídos nessa unidade. Veja, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, versículo 21. Quando Jesus diz que também eles, discípulos, sejam um em nós, igualmente está dizendo em unidade de propósito. Não teria como assumir que os discípulos são o próprio Deus. Na verdade, é bem simples de entender. Senhorio de Jesus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versículo 36. Nota: o próprio senhorio de Jesus Cristo foi concedido por Deus. Milagres todos são feitos por intermédio do Espírito de Deus. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, Atos 19, 11, NVI. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Atos capítulo 19, versículo 12. E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Atos capítulo 19, versículo 11. ACF. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Atos capítulo 20, versículos 9 e 10.
Outros milagres impressionantes. Moisés, abertura do Mar Vermelho. Pedro, ressurreição de um morto. Josué, abertura do Rio Jordão. Sansão, derrotava um exército sozinho. Elias, ressuscitou o filho da viúva. Eliseu, ressurreição de um morto. Jesus Cristo rei para sempre, e não Deus. Então você é rei. Zrênia disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. João capítulo 18, versículo 37. O Senhor Jesus voltará em breve para a instauração do reino milenar. Ele será o rei da terra para sempre. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 33. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E Deus, obviamente, continuará sendo Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Lembrando que a Nova Jerusalém só desce do céu quando terminar o reino milenar, ou seja, o reino de regeneração de todas as coisas de Cristo. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Colossenses. Nele foram criadas todas as coisas na nova criação, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo 14 a 18. Bom, se pegarmos essa passagem tirada de contexto, nós acreditaríamos que Paulo estaria falando de Gênesis, falando sobre a velha criação, onde Adão pecou e levou todos para a morte. Porém, na realidade, a Bíblia divide-se em duas criações. A velha criação, de Adão, pecou e veio à morte. A nova criação de Jesus, que nos santifica e traz a velha criação à vida eterna, o Messias. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Com isso em mente, nos perguntamos, de qual criação Paulo falava em Colossenses? Bom, vamos continuar lendo. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Colossenses capítulo 1, versículos 19 a 21. Agora fica claro que se trata da nova criação, onde Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículos 14 a 18. E na nova criação, Jesus Cristo tem o papel oposto de Adão, o cabeça. Da velha criação que levou a toda a velha criação à morte e o pecado, Jesus Cristo tem o papel de salvar e santificar. Nisso, entendemos que todas as coisas que estão no céu e na terra são recriadas em Jesus Cristo, renovadas,
pois pelo seu sangue ele traz vida eterna aos que nele esperam. Leia e comprove. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, versículos 10 a 12. Assim, essa passagem se refere à nova criação por intermédio do Messias. Não existe trindade, a verdadeira natureza do Messias. Maçons são trinitarianos. Na pronúncia da divindade deles, eles se utilizam de um ritual trinitariano para pronunciar Jabulon. Colocam 3 iniciados para pronunciar cada um uma sílaba. Os 3 pronunciamentos como se fosse um. Sem contar que o triângulo remete à pirâmide maçônica. A doutrina da encarnação do Verbo provém do Concílio de Nicéia, que mudou o termo logos, palavra, do feminino para verbo, masculino, com V maiúsculo. Tratasse de uma doutrina platônica trazida pelo filósofo pagão, Fílon de Alexandria, que influenciou Atanásio e os padres da época. Fílon de Alexandria foi autor de numerosas obras filosóficas e históricas, onde expôs a sua visão platônica do judaísmo. Surge como o primeiro pensador a tentar conciliar o conteúdo bíblico à tradição filosófica ocidental. Neste sentido, é mais conhecido por sua doutrina do Logos, palavra, sobre a qual ainda se encontram à espera de solução inúmeras controvérsias. Fonte Wikipédia. Igaes Horus Isis Sete Trindade Egípcia. A criação deste monograma Iesus Hominibus Salvatorem, edição Bernardino de Sena, no século XV, e mais tarde o fundador dos padres jesuítas, Santo Inácio de Loyola, no século XVI, adotou como emblema da Companhia de Jesus. O símbolo foi usado como carimbo em todas as publicações dos livros e documentos da Companhia de Jesus. Com o passar dos anos, a sigla passa a ser um monograma, usada como um dos símbolos católicos. Desvendar quem realmente é o Senhor Jesus e comparar esta verdade com o que vem sendo pregado ao longo dos séculos. Se não possuirmos uma ideia clara e real com respeito ao Salvador, poderemos incorrer no erro de estarmos abraçando um outro evangelho. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? É muito importante que sim. Todavia, por que aceitá-lo? Quem é ele? Líderes religiosos ao longo dos anos têm tentado defini-lo, bem como a seu pai. Jesus, antes de nascer de Maria, era o homem prometido nas Escrituras, o segundo Adão. O primeiro homem, Adão, era perfeito e tinha sob seu comando o domínio de toda a criação. Ele pôs nome nos animais e na sua própria companheira. Tudo estava sob seus pés e de glória e honra era coroado. Não é para menos. A palavra afirma que Adão fora criado, um pouco menor que os anjos. Salmo 8, 5. Ele tinha condições de vencer a Lúcifer e seguir obediente a Deus. Deus sabia que ele podia vencê-lo e deixou que o enfrentasse. Tendo o livre-arbítrio, traiu a confiança de Deus, optou pelo pecado e caiu. Aí entrou em ação o Senhor Jesus, o Messias. Jesus. Messias. Significado: Redentor prometido por Deus para redimir pecadores e a sociedade, estabelecendo uma nova ordem de paz, de justiça e de liberdade. Ungido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor do Exército fará isto. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O nome é com significado Deus Forte e Pai da Eternidade, porque o Messias nasceria e receberia o nome Yeshua.
em português, Jesus, que significa Yah salva. Ou seja, o Messias traz como prerrogativas do Deus único, Yahvé. Porém, o Messias não tem como ser o próprio Deus, e sim um representante do eterno Deus, o Pai Celestial. Visto que em Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Neste trecho há uma promessa do Eterno, que por conta da queda, desobediência do homem, viria um da descendência da mulher, portanto, descendente do homem, que esmagaria a cabeça da serpente. Sentença do Eterno. Deus a serpente no Éden. Este versículo constata a hostilidade fundamental entre a serpente e a humanidade, mas deixa entrever a vitória final da humanidade. É um primeiro clarão da salvação. A tradução grega, começando a última frase com um pronome masculino, atribui essa vitória não à linhagem da mulher em geral, mas a um dos filhos da mulher. Dessa forma, é estimulada a interpretação messiânica já presente na tradição judaica antiga. Nota de rodapé, Bíblia de Jerusalém, 7ª impressão, 2011. Por um só homem, Adão, o pecado chegou a todos, e por um só homem, o Messias, viria a salvação. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Gênesis capítulo 22, Abraão recebeu a ordem de sacrificar seu filho, Isaque, no Monte Moriá. Ali, Isaque, homem, representa o Cordeiro, Messias, que viria a ser sacrificado para perdão e resgates da humanidade. Cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 6. Jesus o Cordeiro. João capítulo 1, versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O Messias, como prometido, havia sido citado por João Batista, que lhe preparava o caminho, assim como outros profetas também alertaram sobre o Messias de Israel. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eis que lhes envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista, o precursor do Messias. Precursor, que ou o que precede, anuncia, prenuncia, prepara a vinda, ou o acontecimento de, que ou o que vai adiante, anuncia algo, ou se antecipa a algo ou a alguém. Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Mateus capítulo 11, versículo 10. E Mateus capítulo 11, versículos 14 e 15. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu vos envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos capítulo 1, versículos 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas capítulo 1, versículo 17. E ir adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado.
Ao longo da leitura das Escrituras, há diversas profecias da parte do Eterno sobre um homem que viria para ser o Cordeiro, Messias, que cumpriria na íntegra o que foi anunciado pelos profetas. João Batista propagava essas profecias, preparando o caminho, alertando sobre a vinda do Messias. O Messias foi anunciado pelos profetas como descendente de homem. Vemos essa verdade na leitura da descendência do Messias, relatada em Mateus capítulo 1. Versículos 1 a 16. De natureza humana. Isaías capítulo 53 fala sobre o servo sofredor, relatando o sofrimento em carne daquele que viria para cumprir as Escrituras. Isaías capítulo 7, versículo 14. Ainda relata qual seria a origem do Messias. Uma virgem mulher, humana, lhe daria à luz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho. Chamará Emanuel. Emanuel, termo hebraico Immanuel, composto pelos elementos Immanu, significa conosco e El, de Deus. O Messias é o representante do próprio Eterno por cumprir em si as profecias. Ele traz consigo a verdade contida nas Escrituras, que viria um representante do Deus Eterno, contendo em seu nome o nome do Deus. O Messias recebeu do Pai a autoridade para cumprir as profecias que morreria como o cordeiro do sacrifício. Assim recebendo a autoridade e virtude do Altíssimo para proclamar o reino e padecer as dores que viriam. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem-se o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo deixa clara a natureza do Messias, homem, ou seja, humana, como em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Monoteísmo do Messias, crença em um único Deus Criador e Pai. Não se pondo em lugar do Eterno, mas deixando claro que ele e o Criador tinham um só propósito e assim fazer a todos entenderem que ele era o Messias anunciado pelos antigos profetas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Elohim. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Vede, agora, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. João capítulo 8, versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Marcos capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 32. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. Jesus, o Messias, primeiro homem a receber a ressurreição para a vida eterna. Apocalipse capítulo 13, versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Apocalipse capítulo 13, versículo 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Atos capítulo 10, versículo 41. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concebeu que fosse manifesto. Atos capítulo 2, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 5, versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Atos, capítulo 3, versículo 15. Dessarte, matastes o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos, capítulo 2, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. 1 Coríntios capítulo 6,
versículo 14. Deus ressuscitou Jesus e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A vida eterna foi pregada e era um dos pilares da devoção e fé no Deus de Israel. Como foi prometido, todo que crer e obedecer aos mandamentos de Deus receberá a vida eterna. Jesus foi o exemplo que todo homem que crer e andar na lei de Deus terá esse direito. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Tito capítulo 3, versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos dos séculos. 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Deus, o Criador e Pai, não pode ser tentado. Tiago capítulo 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Porém, o homem passa por tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Messias foi tentado porque os homens humanos são tentados pelo maligno. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, caso alguém seja apanhado em falta vozes espirituais, corrigi esse tal com espírito de mansidão, cuidando de ti, para que também tu não sejas tentado. Tentação. Atração por coisas proibidas, impulso para a prática de alguma coisa censurável e não recomendável. Ser tentado é uma condição dada ao homem por ter sua natureza voltada para coisas erradas, proibidas e pecaminosas. Devemos lembrar que, segundo as Escrituras, pecar é transgredir a lei de Deus. Qualquer um que transgrede a lei do Eterno está em pecado. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O Messias não transgrediu a lei de Deus, não havendo nele pecado, sendo que todo homem é transgressor da lei. 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao ser tentado, o homem cedeu à tentação, pois o proibido é ponto de desejo humano, e por conta dessa escolha foi dada ao todo homem o direito à morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Uma característica da natureza humana é a mortalidade, ou seja, todo homem é perecível. Assim, o Messias, sendo humano, também estava sujeito à mortalidade, pois essa foi a sentença dada por Deus a todos os homens. Portanto, todo homem morre. Jesus, o Messias, morreu. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3.
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Filipenses capítulo 2, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 e 20. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele primícias dos que dormem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Messias morreu, pois essa é uma condição do homem, e sendo ele homem, teria que morrer. E assim se cumpriam as profecias e o sinal de Jonas. Mateus capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão a de Jonas. Este estudo tem por finalidade esclarecer à luz das Escrituras sobre o Messias anunciado nas profecias, com a única finalidade de mostrar que Deus é o único Deus, e Jesus foi um homem escolhido, o ungido para cumprir as Escrituras. Como judeu, de família e linhagem judia, Jesus foi instruído e era um ávido conhecedor das Escrituras. Como todo bom judeu, era monoteísta. Monoteísmo: culto e adoração a um único Deus. Jesus não tinha outro Deus e não se colocava no lugar de Deus, pois conhecia as Escrituras e estava ciente de seu papel como o escolhido entre os homens para cumprir as profecias de salvação a Israel. Em um só propósito e fé se sujeitou à autoridade do Eterno. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Jesus é submisso ao Pai. Não teve por desejo ser Deus, nem de equiparar-se com o Eterno, mesmo tendo, da parte de Deus, autoridade para ser o principal anunciador do reino vindouro. Atos capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Usurpar: apossar-se de ou tomar algo pela força ou sem direito. Tomar para si: apropriar-se de, assumir, avocar. Submissão: sujeição, subordinação, docilidade, obediência. Ao reconhecermos o plano de salvação do Eterno, também entendemos que foi através de um só homem que se cumpriu seu propósito para resgate daqueles que guardam seus mandamentos e a fé no Messias Jesus. Desde o princípio, Deus nos prometeu um cordeiro sem manchas, sem pecado, que seria sacrificado. Os profetas estavam esperando por esse momento, os estudiosos e todos os que conheciam as Escrituras. Porém, o Messias veio, mas eles não o receberam e por isso hoje temos acesso às promessas feitas a Abraão e fomos enxertados na figueira mediante esse sacrifício. Nossa esperança é que em breve as últimas profecias se cumpram e assim possamos receber em seu reino o nosso Messias, o ungido, Jesus. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus e a Jesus nosso Redentor. Fiquem todos na paz e na proteção do Eterno, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para conhecer a Igreja de Deus e a sã doutrina, acesse os seguintes canais no YouTube. Canal O Caminho Estreito. Canal do Evangelista Flávio. Se inscreva nestes canais e assinem o sininho para receber notificações quando tiver transmissão de live ao vivo. Paz seja convosco.